Por que abrir um delivery no iFood ou na 99? Se você está procurando um negócio, eu vou te dar alguns bons motivos para você abrir um delivery. Fica no vídeo. Olá, povo lindo desse Brasil, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Delivery Sem Filtro. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Nani, eu sou dono de delivery assim como você, ou como você pretende ser. Estou nessa luta aí já faz 11 anos e é um prazer enorme, tá bom? Dividir esse conteúdo e ajudar essa galera. E no vídeo de hoje eu quero trazer um assunto para quem tá em dúvida. Por que você deve abrir um delivery? Seja no iFood, na 99 ou até um delivery próprio, porque você deve escolher o delivery. E antes de mais nada eu quero pedir um favor, uma gentileza. Se você está em busca de conteúdos de qualidade de delivery, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e coloca aqui nos comentários um tema que você quer que eu fale nos próximos vídeos. Qual a sua dificuldade? O que você quer que eu seja mais específico? Que a gente grava um vídeo aqui com o maior prazer do mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal, certo? E por que você deve abrir um delivery? A primeira coisa que você precisa entender é um ponto muito importante, que é o delivery ele tem uma baixa barreira de entrada. O que isso significa? É muito simples você abrir um delivery. Só que da mesma forma que é simples, e é o segundo ponto importante, também é difícil. Olha que louco. Por que é simples e difícil ao mesmo tempo? A barreira de entrada, você abre um MEI dentro da sua casa, abre uma loja no iFood, você já começa a vender. Então a barreira de entrada é muito baixa. Qual que é o problema? Assim como todo negócio, ele precisa de um tempo de maturação. Você não vai sair ganhando dinheiro no primeiro momento. A partir do momento que você começa a vender mais, você vai precisar de estoque. Eu, por exemplo, quando eu comecei com um cartão de crédito. Hoje o iFood você consegue ter antecipação, você trabalha de segunda a domingo e recebe na quarta, que é ótimo, mas na minha época não tinha isso não. Na minha época tu trabalhava de segunda a domingo, fechava e tu ia receber 28 dias depois. Então, apesar da baixa barreira de entrada, tinha um problema também que era esse capital de giro que você precisava, porque você precisa de mercadoria. Primeira semana você vendeu 10 pedidos, segunda semana você vendeu 20, terceira semana você vendeu 30. Você precisa pagar o entregador, precisava pagar a mercadoria, e aí a gente foi sobrevivendo com cartão de crédito. Cartão de crédito, quando veio o primeiro repasse da primeira semana, que foi ruim, não valeu de nada. E eu menti agora, hein? Quando eu comecei, a gente trabalhava do dia 1 ao dia 15 e recebia no dia 15 do mês seguinte. Depois do dia 15 ao dia 30 e recebia no dia 30 do mês seguinte. 31, se fosse o caso. Então, a gente precisava desse capital de giro. Tanto que eu peguei o meu primeiro empréstimo com 3 meses de loja. Comprei com cartão de crédito. Aí eu paguei a fatura duras penas com o meu salário. Mas continuei usando o cartão. Tinha um cartão com limite bom. Continuei usando o cartão. Já começou a ficar mais difícil. Porque quando eu recebia a segunda quinzena, não tinha sido aquela quinzena tão boa. E vai crescendo. Você vai precisando de mais mercadoria. O pouco dinheiro que entrava na venda direta, a gente ia pagando o entregador semana a semana. Então, ao mesmo tempo que a barreira de entrada ele é muito fácil, o giro ele é muito difícil. Hoje a gente tem essa facilidade de 7 dias, mas o que muda? O que muda é que eu sofro menos, mas eu vou ficar por um tempo sem dinheiro. Então eu vendi de segunda a domingo, eu recebo na quarta. O que eu vendi essa semana, eu vou repor a mercadoria e eu estou vendendo mais, porque eu estou em crescimento. Então eu vou precisar comprar mais mercadoria para suportar mais uma semana até o próximo repasse. Aí no próximo repasse eu recebi um pouquinho mais, porque eu continuo crescendo. E esse crescimento ele vai exigindo esse reinvestimento. Então ao longo ali de 3, 4, 5 meses, você vai reinvestindo e tirando somente o necessário para pagar as contas pontuais. E boa parte do seu dinheiro fica em estoque. Tem gente que, quando eu faço uma contagem de final do mês, eu já mostrei isso algumas vezes, a gente vira o mês ali com em média 25, 30 mil de estoque, dependendo do dia. Dependendo do dia da semana, né? Porque o mês ele só acaba dia 31, ponto final. Mas dependendo do dia da semana, a gente acaba por quê? Porque eu tenho mercadoria para a semana inteira para trabalhar. E a gente faz um faturamento expressivo, a gente faz aí em torno de 400 pedidos por dia. Então, o meu estoque para uma semana, às vezes é 25 mil reais, dependendo do dia da semana. Então, assim, se você parar para analisar, é 25 mil reais que está ali parado em dinheiro. Transformaria aquilo em espécie no meu bolso, seria meu lucro. Fechei a loja, boto 25 mil no bolso e vou embora. Então, o delivery, ele tem essa baixa barreira de entrada, porém, e isso é com todas as empresas, tá? Precisa desse tempo de maturação. Então, o que eu preciso que você tenha é, primeiro, responsabilidade. E entender que para você fazer um negócio acontecer, você vai precisar se doar. Uma vez eu lembro que eu tive um aluno que ele estava com uma dificuldade, já estava há algum tempo, ele estava com alguns erros de precificação e tudo mais, então ele já estava há um tempo nessa jornada, sem ver dinheiro, assim, de fato, só pagando uma continha aqui, outra continha ali. E aí ele falava assim, pô, meu motoboy tá tirando quase 3 mil reais por mês. E aí ele falava assim, pô, o motoboy tá ganhando mais do que eu. Essa cena se repete, assim, muito, muito. E a minha resposta para esse meu aluno, e para sempre quem chega para mim, eu falo assim, ó, eu fui entregador por 10 anos.
Então eu posso falar isso com propriedade. Eu não tô diminuindo ninguém. Eu fui entregador por 10 anos, trabalhei por 10 anos em cima da moto, e eu sempre quis sair da moto, por quê? Porque na moto eu tinha limite. Então por mais que eu trabalhasse diversas vezes, eu peguei 7 horas da manhã, eu fazia esporádico, é outra época de entregador, eu fazia esporádico, eu chegava na agência 7 horas da manhã, pra eu ser o primeiro a sair. Eu pegava as primeiras OS, ordem de serviço, pegava as primeiras OS, já aplicava o pé pra rua, aí eu ia fazer elas porque eu entrava no meu contrato, no meu fixo, às 9 da manhã. Então eu fazia esses trampos, eu tinha que pegar o trampo das 8 pra eu fazer esses 2 serviços, chegar às 9 no meu contrato, pegar o serviço do contrato e aí ficar só pegando o serviço pelo rádio o dia inteiro. E por mais que eu trabalhasse muito e eu ganhava até relativamente bem, era limitado. Eu não ia ganhar mais que aquilo. Por quê? Porque eu tava trocando tempo por dinheiro. E aí a minha resposta para esse meu aluno e para todas as pessoas que chegam é o seguinte: ele realmente, de fato, ele pode estar ganhando mais que você nesse momento. Mas entenda que ele vai ganhar isso pro resto da vida. Se ele não sair, se ele não fizer algo diferente, ele vai ganhar isso pro resto da vida. Por quê? Porque ele tá trocando tempo por dinheiro. Você tá construindo algo que lá na frente, que hoje pode estar sendo difícil, mas lá na frente vai te proporcionar um salário muito maior. 2, 3, 4, 5 vezes. Aí você vai ser o patrão, o opressor e tudo aquilo que a gente escuta. Mas você tá construindo a sua jornada. E essa construção, ela precisa ser feita. Um outro motivo para você escolher o delivery é que muitas das vezes você pode começar esse negócio dentro de casa. A barreira de entrada é tão baixa que você consegue montar um negócio dentro de casa e muitas das vezes se dividir com tarefas. Vou dar um exemplo bem prático. Existe uma fábrica de bolos, que hoje é uma fábrica gigante, mas eu conheci ela há 5 anos atrás, uma das primeiras alunas minhas do Delivery Sem Filtro, e ela começou a fabriquinha de bolos dela na casa dela, porque ela tinha uma filha especial e ela precisava levar a filha nas consultas. Ela não tinha quem levasse. Então, toda vez que ela arrumava um trabalho, logo ela era mandada embora, porque determinados dias do mês ela precisava faltar para levar a filha no médico. Era simples assim. Ela não tinha quem levasse. Então o delivery proporcionou ela a não perder tanto quando ela fechava, que eventualmente ela tinha que fechar. E ela passou inclusive a dar mais atenção para a filha dela, porque ela passou a levar a filha dela na escola, buscar a filha dela na escola, e criou-se essa relação. E ela foi escalando o negócio, ela foi contratando pessoas, e ela foi guiando essas pessoas. Hoje ela tem uma fábrica aí que faz em torno de 200 bolos por dia. Mas tudo isso por quê? Porque o delivery é um negócio milionário. Isso foi algo que eu aprendi com um aluno meu chamado Janson, que ele foi consultor meu, ele fez curso de consultoria, foi consultor meu durante um tempo. Hoje eu nem sei se ele presta mais consultoria, mas ele é o rei da cidade dele lá. Inclusive o Janson sempre assiste meus vídeos, capaz até se ele assistir comentar esse vídeo. Mas ele é um cara que, ele gravou um treinamento que eu tive, que foi o Delivery 100K, ele gravou um módulo de açaí e ele me abriu a mente para isso, porque ele falou assim: eu preciso olhar o meu negócio como um negócio milionário. Eu sou essa pessoa que você tá vendo. Tanto pra cima, pra baixo, bermuda, chinelo. Só que as pessoas, quando você fala o que você faz, as pessoas te olham com outros olhos. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então essas duas pessoas, elas quebraram uma barreira na minha mente que me fizeram prosperar ainda mais. Quando eu fiz o Fernandinho com a primeira turma, na primeira turma eu fiz consultoria com todos os alunos. Então todo mundo que comprou meu curso, eu fiz consultoria individual com eles. E aí eu fui na consultoria com o Fernandinho não abria a boca, calado. Falava nada. Aí eu explicava o negócio, ele balançava a cabeça, assim, obrigado. E Fernandinho se tornou um dos alunos mais ativos. Foi em evento meu, ele é de Minas, foi em evento meu no Rio. A gente se conheceu pessoalmente, participou de todos os meus programas e era um cara, assim, sensacional de extrovertido. E aí um dia eu perguntei pra ele: pô, Fernandinho, no primeiro clipe meu curso tava travado, meu, o que foi aquilo? E aí ele me falou algo que eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Nessa época, pra quem sabe da história, eu fechei agora em 2023, separei, a gente fechou, e aí eu recomecei do zero, no primeiro ano eu faturei 2 milhões. Nessa época, que foi 2021, o meu delivery eu fazia 3 milhões e meio por ano de faturamento. A gente tinha um faturamento de 300 mil por mês. A gente começou o ano com 200 mil e esse ano a gente tinha fechado com 3 milhões. E eu nunca tinha olhado dessa forma. Eu sempre olhava, eu faturo 250 mil, 280 mil. E aí ele falou assim pra mim, eu tava nervoso. Por quê? Por que você tá nervoso, Fernandinho? Ele falou: pô, eu era Uber, eu tava conversando com um cara que fatura quase 3 milhões por ano. No ano anterior eu tinha faturado 2 milhões e 800 e aí nesse ano, no final do ano, eu fechei com 3 milhões e meio. E eu nunca tinha olhado pra isso. Por quê? Porque a gente movimenta dinheiro. Óbvio que a margem de lucro existe, mas a margem de lucro no delivery saudável é de 8 a 12%, mas o nosso faturamento é alto. E ele olhava pra mim como um cara milionário. Eu tava falando com um cara que fatura 3 milhões, quase 3 milhões por ano. E eu comecei com um fogão de 2 bocas. Então assim, óbvio que foi uma construção, óbvio que não é fácil, óbvio que precisa de dedicação, tempo, consistência, constância, precisa de tudo isso. Mas você pode chegar. Inclusive, essa plaquinha aqui que tá do meu lado, era uma plaquinha que eu distribuía para os alunos, que eu tô pensando até em voltar, que era a plaquinha de prêmio, ó. 3 milhões em um único ano de faturamento. Essa daqui é de 100 mil em 6 meses. O Bruno tem essa placa de 2 milhões e ele falava que tava em busca de 3. Então assim, ó,
Você tem um negócio milionário. Você pode construir um negócio milionário. Você pode crescer, começando assim como eu, um fogão de 2 bocas. O que você precisa entender é essa construção que você precisa fazer. Essa dedicação que você vai ter com o seu negócio. E isso é extremamente importante. A consistência. Aí eu vou te falar, eu tô há 10 anos nesse negócio e 9 anos e 10 meses foram dias difíceis de trabalho. Hoje eu tô aqui gravando o vídeo e na hora do almoço eu tava no meu delivery. Eu tenho problemas, assim como todos, mas você precisa escolher o nível de problema que você quer ter. Alguns anos atrás, o meu problema era a conta de luz que estava atrasada, de R$100. Hoje, se você olhar só uma conta de luz que eu pago é R$1.500. Do salão, do fundo da cozinha, mais R$2.000. Então, assim, ó, o nível de problema, ele aumenta, mas o problema sempre vai existir. E aí tem uma frase que eu gosto muito que o Lázaro fala, que é: empresário precisa aprender a dormir no barulho. E é exatamente isso. Então essa construção que você vai fazendo ao longo do tempo vai te moldando. Eu quebrei em 2017, aí no Instagram lá tem a minha história, eu quebrei em 2017, recomecei de novo, e aí em 2023, eu já havia separado em 2021, me divorciado, a gente continuou sócio, em 2023 houve uma ruptura total. E eu precisei começar um negócio do zero, do absoluto zero e com dívida de novo. Porque a loja ficou 3 meses fechada, aí aluguel, tudo mais. Consistência, resiliência, e a gente fez tudo de novo. Você percebe que no primeiro ano eu já faturei 2 milhões. Que é inclusive um tema de uma aula que eu tenho, aula secreta. Só que não foi simples, não foi fácil. Só que eu já conheci o caminho, então foi mais rápido. E o ser mais rápido não significa que existem atalhos. Porque não tem atalho, tá? E eu quero que você entenda muito isso. Não existe atalho. O que existe é o conhecimento onde você encurta o caminho. Então só de você estar nesse vídeo, até aqui, até esse momento do vídeo, já mostra que você está em busca do conhecimento. Por isso que eu digo, maratone o meu canal, maratone o meu Instagram, participe das minhas lives de terça-feira, para você aprender e entender, aprender e entender, aprender e entender, aprender e entender. A gente está sempre em aprendizado. Que aí você encurta o seu caminho, mas não significa que vai ser fácil. Só que se você persistir, insistir, resistir e fazer a coisa certa, as coisas mudam e dão certo. Isso eu posso garantir, tá bom? E uma frase que o Caio Carneiro fala, que eu gosto muito, é: ninguém vence quem não desiste nunca. Beijo grande no coração e ó, aproveita que você tá na busca do conhecimento, maratona esse vídeo, vai aqui buscar o conhecimento pro canal para melhorar o seu negócio e crescer. E bora que bora, conteúdo gratuito de qualidade sempre você vai ter aqui. Beijo grande, povo desse Brasil, e até o próximo vídeo. Vai que vai.